Fala pessoal, beleza? Então agora estamos na nossa aula de número 3 e hoje vamos falar sobre joins e operações com tabelas de modo geral. Vou passar alguns pequenos detalhes que eu não passei nas últimas aulas, mas acredito que a partir dessa aula você já tem o suficiente para já botar a mão na massa e começar a fazer algumas filtragens e análises dentro do seu trabalho, do seu algum projeto pessoal ou mesmo de algum voluntariado que você venha fazer. Então vamos à terceira aula e a partir da próxima vamos fazer um exemplo, botar a mão na massa num projeto real, com uma base de dados real de uma empresa ou de um conjunto de dados que a gente encontrou e vamos mostrar isso numa plataforma que um analista de dados vai utilizar no dia a dia dele ou dela. Se bem que o Access e o Excel estão presentes aí em 90% das empresas ou até mais. E, inclusive na empresa na qual eu trabalho temos o Access, temos o Excel sendo utilizado, porém também temos times com plataformas mais avançadas que também são disponibilizadas na internet através de assinaturas para empresas. Então, se sua empresa tiver interesse, existem possibilidades também de ter essas assinaturas online, na qual você tem mais acesso a mais ferramentas, o que também torna muito mais interessante as análises também. Vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa query básica. Selecione asterisco from tabela 1 where tamanho igual a S. Essa era a nossa query base aqui. A gente sabe que aqui essa aqui significa todas as colunas, mas também poderia substituir isso por coluna 1, coluna 2. E aí, ao invés de retornar todas as colunas, eu retorno só coluna 1, coluna 2. E apenas isso. Pode ser um exemplo. Mas o mais legal é que se a coluna 2 for uma coluna numérica, por exemplo, preço, vamos dizer assim, eu tenho tamanho, produto, tamanho e preço não, vírgula preço. Beleza. O preço eu também posso retornar o preço vezes 2, por exemplo, ou metade do preço. Quanto seria metade do preço? Eu poderia fazer aqui preço dividido por 2. Eu tenho as operações matemáticas também. E aí eu posso dar um nome. Metade preço. Por exemplo. Então, para deixar isso mais legível, é legal colocar cada coluna numa linha. O que faz a coisa ficar mais fácil de ler. Deixa eu ver se eu consigo reduzir o tamanho aqui de distância. Beleza. E aqui eu fico mais fácil de ver. Você pode ver que eu tenho uma vírgula separando aqui. E eu coloco cada coluna numa linha. É só para ficar mais fácil de ler o código, mas não é mandatório. Então aqui, por exemplo, eu teria dividido, posso ter vezes, posso ter mais 2, posso ter menos 2, posso ter vezes 0.0,2, por exemplo. Tem várias operações matemáticas que eu posso fazer em colunas numéricas e também posso tirar a média, né? Como eu falei, tirar a média do preço, como média do preço. Eu posso apagar isso aqui, porque se eu quiser ver toda a tabela e agrupar isso pelos elementos que eu mostrei aqui. Porque ele vai tirar uma média sobre todas as linhas dentro dessas três condições, que geralmente é uma só, né? Você tem um produto com tamanho e com preço. Então, eu posso tirar uma média aqui. É um exemplo. Ou somar também. Existem várias fórmulas que eu posso fazer, várias operações com a tabela. E uma das operações mais comuns seria a de juntar uma tabela com a outra. Vamos dizer assim que eu quero pegar aqui o preço e eu tenho uma coluna em comum entre duas tabelas. Então, geralmente como funciona é o seguinte, vou ver se eu consigo abrir aqui para desenhar. Então, temos aqui a nosso Paint, vamos desenhar aqui o que significaria. Imagina que eu tenho duas tabelas aqui, eu tenho uma tabela 1 aqui e ela tem uma coluna em comum com a outra. Tem uma tabela aqui, eu tenho uma coluna aqui. Eu vou ter uma tabela número 2 aqui. E é isso. Aí eu tenho aqui, ó, vamos dizer que eu tenho a coluna tamanho. Tenho a coluna tamanho aqui. E aqui eu tenho a coluna preço, que é a minha tabela de produtos, né? O nome do produto, tamanho. E vamos dizer que eu tenho uma outra tabela que tem tamanho
também. E aqui ela tem alguma informação que não tem na outra. Vamos dizer assim, tem o tamanho, aí tem o tipo do produto. Pelo tamanho eu sei o tipo do produto, vamos dizer assim, vamos supor. E aí eu tenho tipos aqui, eu tenho tamanho, se o tamanho for S, eu tenho tipo camiseta. Tô inventando aqui, se o tamanho for 30, é tipo acessório. Se o tamanho for M, camiseta também. Tem camiseta acessório nessa loja, vamos dizer assim. Aí seria legal ter uma tabela que é a junção, que no Excel seria um VLOOKUP, que eu viria aqui e... aí dado o tamanho aqui, tivesse tamanho S aqui, aí eu faria um VLOOKUP, ou PROC-V, na qual eu faria o comparativo com essa tabela aqui e traria essa coluna para dentro, como se fosse uma coluna extra aqui. Uma coluna extra aqui. Eu trago essa coluna para cá. E é isso que o join faz. Esse, nesse caso é um left join, porque eu tenho duas tabelas. Essa tabela é a tabela da esquerda, left. Essa tabela da direita, right. Da esquerda é sempre a minha referência. Então eu sempre começo com a minha referência aqui. E aí quando eu faço um left join, eu tenho minha tabela inteira da esquerda e junto tudo que der match com da tabela direita. Esse é um tipo. E aí eu tenho diversos tipos de queries, eu vou mostrar para vocês. Os tipos mais comuns, mas o left join é o mais comum, que é o famoso VLOOKUP, que é eu pegar a minha tabela aqui e agregar informações de uma outra tabela nela. E é bem simples. Então vamos fazer esse famoso join. Então aqui tem uma vírgula a mais. Aí para fazer o join é bem simples, eu coloco left join, que também são palavras-chave. O join é mandatório, o left é opcional aqui. Eu posso colocar left, eu posso colocar right, eu posso colocar... Tem alguns tipos que eu vou mostrar para vocês. Mas esses são os mais comuns. Deixa eu abrir aqui os tipos de joins. Deixa eu ver se eu acho aqui. No SQL tem... Apareceu aqui. Vou mostrar para vocês. Procurei aqui no Google. Apareceu aqui, ó. Tem aqui os tipos de join. Ó, tenho dois grupos de queries. Deixa eu abrir essa tabela. Dois grupos. E aí eu tenho o left join, que é essa aqui, ó. Eu pego tudo do A e trago do B o que tem match. Tem essa aqui que eu só pego o que tá no A e não tá no B. Tem o inner join, que eu só pego o que tá nos dois. Então se um tamanho, por exemplo, tem no A, mas não tá lá no B, não tem um tipo lá no B, então eu não trago. Eu só trago os que tem. O outer join, que eu trago tudo. Tem o full outer join, que eu trago tudo menos o que intercepta. Tem o right join, que aí eu só olho a tabela B. E por aí vai. São esses daqui os que eu tenho. E aqui tem uma formulinha básica de como fazer os joins. É só trocar as palavras-chave aqui. E isso aqui são joins de SQL, então aplicam-se para praticamente todas as bases de dados. Beleza? Então vamos voltar lá no nosso query de mentirinha aqui. Então vamos fazer um left join. Então vou colocar aqui left join. E aí vamos chamar de tabela 2. Tabela 2. E aí o que ele pede é uma cláusula chamada on. Beleza, você vai juntar a tabela 2. Mas qual que é a coluna que dá match? Qual que é a coluna que eu vou usar como referência? Então, aí eu coloco aqui. E aí geralmente você define as colunas como elas vão linkar. Eu vou colocar tabela 1, ponto. Aí eu coloco o nome da coluna, exatamente como está na tabela 1, chama de tamanho. E é igual a tabela 2. Pode ser tamanho também, pode ser available size. E o que isso significa? Deixa eu dar uma reduzida aqui. Significa que eu vou juntar a tabela 2 na tabela 1, onde o valor da coluna tamanho na tabela 1 é o mesmo valor da coluna available size da tabela 2. Ou poderia ser coluna 2, sei lá, o tamanho na tabela 2. Tabela 2, por exemplo. Também tem essa opção. Então eu posso juntar aqui. Tem duas colunas que eu vou dar match. E aí, beleza. Então toda vez. Então aqui, ó, ele vai falar, beleza, produto tá onde? Porque agora eu tenho duas tabelas, né? Eu juntei. O produto, ele só pode estar em uma das tabelas. Eu vou buscar aqui na tabela 1 e 2. Se tiver nas duas, vai dar um erro, porque vai falar, beleza, qual o produto que você está falando? Então, às vezes é melhor colocar aqui, ó, tabela
eu explicito, né? Eu deixo bem específico que é tabela 1 ponto produto. É a coluna produto da tabela 1. Mesmo que não tenha na tabela 2, estou garantindo. Tabela 1, tamanho. Tabela 2, tabela 1, preço. Mas agora vamos dizer que na tabela 2 tem o tipo, como eu mostrei lá no exemplo. Tabela 2, tipo. Eu posso colocar uma... Opa, tabela. Então eu posso colocar a coluna da tabela 1 e da tabela 2 na minha query. Então vai vir uma tabela única, né? O resultado vai ser uma tabelona com essas 4 colunas aqui, de 2 tabelas distintas da minha base de dados. Então eu estou misturando os dados de duas tabelas em um resultado único, o que é muito legal porque eu consigo fazer essas junções de dados. Então eu não preciso ter todos os meus dados numa tabela só para eu conseguir trabalhar. Eu posso ter eles distribuídos em diversas tabelas que façam sentido, obviamente, que eu consiga dividir e juntá-los. Então vamos fazer um exemplo agora. Eu vou abrir aqui nossa base de dados. Vamos abrir aqui nossa base de dados e vamos fazer um exemplo juntando. Mas espera aí, só tem uma tabela aqui, né? Seria legal ter uma segunda tabela. Então o que eu vou fazer é abrir aqui a nossa aula 2. Vamos criar uma tabelinha aqui de mentirinha que vamos definir aqui, por exemplo, esses tamanhos. Tá vendo que tem um monte de tipo de tamanho? Vamos dizer que eu queira resumir em 4 tipos. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. São todos os tamanhos da tabela. Porque eu sei que são todos por causa do group by que a gente usou na outra aula. Então vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui os tamanhos. Eu vou colocar o tamanho e o tipo. Tipo do produto. Então o tipo aqui S... ou tipo não, vamos colocar a tradução. S é pequeno. XS é extra pequeno. M é médio. L é grande. XL é extra grande. Esses daqui eu vou colocar outros, porque eu não faço ideia do que são. Eu vou colocar outros aqui. Aqui é pequeno, chama de pequeno. Isso aqui médio largo, sei lá. OS outros. DD outros. Aí eu vou colocar aqui, ó, outros pro resto. Então eu tenho um mapinha aqui, ó, que me traduz. Vou até tirar as cores aqui para não confundir vocês. Eu tenho um mapinha aqui que me traduz, né? E aí aqui eu tenho 2 colunas e um mapinha. Então eu quero usar esse mapa lá na minha tabela. No caso do Excel, eu teria que puxar aquela tabelona aqui no Excel e fazer um VLOOKUP gigantesco para conseguir colocar o equivalente de cada um em cada linha. Então aqui eu vou salvar isso como um arquivo separado. Então eu vou colocar aqui só para salvar rapidinho para vocês. Eu vou salvar numa pasta aqui. Salvei aqui. E agora eu vou voltar aqui. Vou fechar minha coluna do Excel. Vou salvar aqui. Então, se eu voltar aqui nos meus dados, tem uma aula 3. E tem o tipo aqui, que é aquela tabelinha que eu falei para vocês. Vamos adicionar isso como mais uma tabela. Vou colocar aqui, vou importar dos documentos. Então vamos lá, eu vou puxar aqui. Eu vou em dados, vou lá, achar minha tabelinha. Aí dou um OK. Aí a primeira linha é o nome das colunas, sim. Dou um Next. E aí eu vou colocar uma chave. Essa chave é muitas vezes utilizada para fazer as combinações, ou as junções, porque é o identificador de uma coluna. Então, se eu tenho um produto com um identificador, eu posso usar esse identificador em vários lugares e ele vai me ajudar a fazer essas conexões. Vou mostrar mais para a próxima aula, tá bom? Então, isso aqui eu vou chamar de tradução dos tamanhos. Então vamos dar um finish aqui. Beleza, então temos aqui a nossa tradução dos tamanhos, ó. Tamanho e tradução. Beleza. Agora fazer o famoso join. Então vamos lá, eu vou agora criar uma query. Vamos aqui em Create, Query Design. Aí eu tenho 2 tabelas agora. Eu vou selecionar a primeira só, para ele já preencher lá no comecinho da query. Ele já preencheu aqui. Beleza, então eu vou selecionar tudo.
E lembra que eu falei do AS, que eu posso usar, que é tipo um apelido? Eu posso dar um apelido para tabela também, né? Eu posso chamar isso aqui de produtos, por exemplo. Sempre deixa o nome das suas variáveis de uma maneira inteligente, né? Porque senão depois fica difícil de você entender o que significa o quê. Então, produto, ponto asterisco. O que significa? Tudo do produtos. Então, se eu der um run, ele vai me trazer tudo do produtos. Beleza. Então, tá funcionando essa parte. Legal. Ou melhor, vamos selecionar algumas colunas, né? A gente tá sempre pegando tudo. Vamos pegar aqui Product Name, Price, Available Size e Color. Vamos lá. Product Name, produtos, Available Size, pegar o preço também, né? Produtos.price, Available Size e Color. Legal. Então, se eu der um run aqui. Se eu der um run, cadê o design, né? Run. É product name. Ó, tá vendo? Ele já não identificou esse name aqui. Product name. I don't run. Ele já trouxe aqui só as colunas que eu pedi. Nada mais. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? O left join que eu mostrei. Com tradução dos tamanhos. Vou chamar isso de tradução. On produtos.available size igual trad. Putz, não lembro. Clico aqui 2 vezes, abro a tabela. Tamanho. Então, a coluna em comum é essa aqui, ó. Porque isso aqui é o mesmo que as informações aqui são as mesmas do available size, da tabela de produtos. Beleza? Então, aqui onde eu utilizaria o meu VLOOKUP, por exemplo, usaria nessa coluna. Legal. E aí, se eu dar um run agora, não vai trazer a mesma coisa que trouxe antes, porque beleza, eu juntei a coluna, mas eu não pus dentro do meu select aqui nada da tabela 2. Então ele não vai trazer nada da tabela 2. Eu tenho que definir explicitamente. Então eu vou definir aqui, ó. Tradução. Ponto. Como que era? Esqueci. Tradução. Com cedilha. Tradução. Não é bom colocar cedilha ou tio nas palavras de nomes de coluna, porque não é qualquer base de dados que funciona com esses caracteres especiais. Geralmente é bom deixar em inglês, nunca usar espaço também, sempre usar o underscore, porque às vezes pode dar problema. Neste caso vai dar um erro, por quê? Porque eu não pus a vírgula aqui, eu tenho que sempre separar as colunas por vírgula, exceto a última. A última eu posso deixar sem. Posso não, devo. Então vamos dar um run. E olha só, já apareceu para mim aqui, ó. Tem o produto, preço, available size e a tradução do tamanho. Mas não ficou legal, né? Tradução do quê? Não ficou claro. Então vamos voltar lá e vamos renomear. Tradução vamos chamar aqui de tamanho PT, BR, ou tamanho BR, tamanho em português do Brasil. E aí aqui já aparece para mim tamanho em português. Eu já posso usar o equivalente. Então toda vez que tem S, ele fez a junção, S lá naquela tabela significa pequeno, traz o pequeno. XS, extra pequeno, e por aí vai. Então tá tudo aqui. Isso aqui é um exemplo de uma join. Posso usar mais de uma join? Claro, eu posso fazer mais de uma join. Então, dentro dessa tabela, que é esse resultado que você acabou de ver, esse resultado aqui, eu posso juntar mais uma coluna aqui do lado, mais 2, mais 3, mais 4, eu posso ir juntando e vai agregando. Se for o left join, né, eu tenho a minha tabela principal e vou sempre colocando da tabela do lado direito para o lado esquerdo. Então esse é um exemplo. Eu posso fazer o inner, que é um filtro, que ele vai só puxar o que tem nos dois, por exemplo. Então tem vários tipos de join que eu posso ir fazendo, e aí é onde começa a ficar mais interessante. A gente vai usar isso na prática na próxima aula. Então eu vou salvar essa query aqui como join exemplo 1. E agora a gente pode usar, e eu posso usar query, né, o resultado da query como uma tabela. Posso chamar isso aqui, no caso do access, eu posso usar o resultado como uma tabela, embora ele seja só um resultado momentâneo da query. Enfim, eu posso também salvá-lo como uma nova tabela. Muitas plataformas permitem isso. Inclusive, isso é bem comum, você usar uma query para criar uma tabela mais elaborada, a partir da junção de 2 ou mais tabelas.
e usar essa tabela e salvar isso como uma nova tabela. Então vai ser uma tabela que vai ser uma tabela mais elaborada, com mais cálculos, com mais colunas que vão trazer mais valor, seja traduzindo uma coluna, fazendo algum cálculo, fazendo alguma conta, você está agregando mais informações à sua tabela. Isso é bem comum também no dia a dia do analista de dados. E você traz os dados mastigados para o seu time não tem que ficar buscando em diversas tabelas o resultado, está tudo ali mastigado num lugar só, e às vezes até consolidado, que é quando você usa o Group By para agrupar essas informações, trazer um valor médio, trazer uma quantidade, trazer uma soma, um preço médio, quantos produtos por tipo. Então, dificilmente um gestor vai olhar a tabela dessa forma, linha por linha. Ele vai, às vezes, ou ela vai querer olhar os valores agregados. Quantos produtos eu tenho do tamanho pequeno? Como é que está o estoque? Quantos tipos de cores eu tenho? Qual que é o valor médio do produto? E por aí vai. Então, esses valores agregados são muito importantes. Então, conseguir trazer isso rapidamente é função do analista de dados. Por esse vídeo é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal para acompanhar novos vídeos dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo. Compartilha com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E até a próxima. Tchau, tchau.